e pegou seu bloco de pedidos. Elas passaram um tempinho dando o número de mesas, confirmando os tipos de flores e escolhendo os vasos estreitos de vidro para os arranjos. Quando terminaram, elas vestiram seus casacos e saíram na rua chuvosa, abrindo os guarda-chuvas. Está pronta para o almoço? Perguntou Dylan. Estou faminta. Misha não estava com fome. Ela só tinha tomado um café que comprara a caminho do florista. Seu estômago estava meio enjoado. Mas ela concordou. Claro. Aonde você quer ir? Tem um café legal no fim da rua, se você não se importar em caminhar na chuva. Vamos lá. Elas caminharam 2 quadras, em silêncio confortável. Razoavelmente confortável. Ela tinha certeza que Dylan ia querer saber o que estava havendo entre ela e Connor, assim que ela aceitasse. E estava certa. Elas encontraram o café, penduraram os casacos nos ganchos perto da porta e deixaram os guarda-chuvas numa tina grande, para essa finalidade. O cheiro de café e comida estava no ar e a barriga de Misha roncou, conforme elas olhavam o cardápio. Elas pediram e a garçonete rapidamente trouxe as bebidas, chá quente para ambas. Então. Dylan estava com uma sobrancelha erguida. Misha suspirou. Então, ela sacudiu rapidamente a cabeça. Eu não sei o que dizer. Por isso que não falei mais. Desculpe. Sei que não estou fazendo muito sentido. Mas isso também não fez muito sentido para mim. O que não faz sentido? Esse negócio com o Connor. Minha reação a isso. Me conta o que há de diferente com ele, em relação aos outros caras com quem você saiu. Tudo. E nada. Quer dizer, aparentemente, é um caso de sexo safado. Ela olhou para Dylan, que só assentiu. Eu acho que você está me entendendo, já que se trata dele. Sim. Mas não é o caso de ser algo que você nunca fez. E eu também não ficaria chocada com isso. Misha pousou os cotovelos na mesa. Dylan, é normal reagir de forma forte a esse negócio. É claro. Sexo radical tem reação forte. Frequentemente. Eu já tinha feito umas brincadeiras com isso. Eu e você já falamos a respeito. Mas, com Connor, nós levamos o negócio a outro nível. Toda a troca de poder. Eu estou experimentando isso pela primeira vez, com ele. Os caras com quem estive não tinham sua habilidade, ou talvez eu simplesmente não tenha me ligado a eles da mesma forma. Eu não sei, ela parou, mordeu o lábio. Antes, era um negócio de sensação. Aquele risco do perigo. O proibido. Mas era só por diversão. Com o Connor é muito mais real. Estou finalmente sacando. Dylan assentiu novamente. Eu entendo. É como se um novo nível se abrisse, quando a dinâmica do poder fica aparente. É bem empolgante. Mas também pode ser assustador. Por mais que eu esteja gostando, sempre tem uma pequena voz em minha cabeça me dizendo para não entregar o controle. Eu sei que você compreende o que eu quero dizer, porque você mesma sempre teve problemas com controle. Bem, talvez não tenha mais. Não. Eles ainda estão aí. Eu só aprendi a canalizá-los de forma diferente. Olhe, eu não quero devolver as coisas que você já me confidenciou, sobre sua mãe e o que aconteceu quando você estava crescendo, mas talvez você tenha mais motivo para ter problemas de controle do que eu. Está tudo bem. Eu não teria contado, se não me sentisse à vontade para falar com você a respeito disso. E foi. Bem duro. Eu passei minha infância inteira achando que não tinha controle sobre nada, minha vida, e vi. Droga, o fato era que eu não tinha. Uma das melhores coisas ao me tornar adulta foi que minha vida estava em minhas mãos, pela primeira vez. Não gosto da ideia de ter que abrir mão disso, nem por um momento. Mas Connor me faz gostar disso, o que me deixa pirada. Dylan assentiu. Eu entendo. De verdade. Honestamente, isso me mata de medo. Mas não quando está acontecendo.
Só depois, quando penso, o que piora as coisas, de alguma forma. Por deixar isso acontecer, é muito assustador. Traço pode assustar mais, se você se apegar. Traço A, eu não estou me apegando. Ela abanou a mão, descartando a ideia. Traço não? Dylan a observava, de um jeito parecido com o Connor fazia. Investigando seu rosto. Mish, você não precisa me dizer. Mas é melhor pensar a respeito, ou pode realmente se magoar. Não quero que isso lhe aconteça. Traço porque acha que vou me magoar? Eu já sei que Connor não passa de um caso rápido, enquanto estou na cidade, se é que vai durar tanto. E eu mesma não quero mais que isso. Estou aqui para focar no seu casamento e analisando a possibilidade de abrir outro estúdio com Grayson. Meus amigos e meu trabalho são a minha vida, você sabe disso. Minhas prioridades. Traço sim. Mas eu também sei que as prioridades podem mudar. Misha exalou ar. Você e Alex são uma exceção a essa regra. Traço somos? Dylan se aproximou mais. Eu não achava isso. Você se lembra das conversas que tivemos ao telefone, quando Alec e eu começamos a sair? Traço claro. Traço pareciam muito com essa. Traço pareciam, nada Misha reclamou. Dylan sacudiu os ombros. Bem, faça do seu jeito, pois eu sei que vai fazer. Ela sorriu um pouquinho, abrandando as palavras. Traço é, bem, na terça à noite. Não vou fazer do meu jeito, murmurou ela, dando um gole no chá. Traço o que quer dizer? O que acontece na terça à noite? Misha pousou a xícara. Ele vai me levar ao Pleasure Dome. Ela não pôde evitar um sorrisinho. Traço a. Traço o que quer dizer com a? Traço a boate com Connor é negócio sério. Traço eu já estive em boates de escravidão sexual e sadomasoquismo. Traço não com o Connor. Com ele o negócio é sério, como você mesma disse. Traço eu sei disso. Estou preparada. Mas será que estava? A brincadeira pesada, chicotes e correntes, e o que mais ele tivesse em mente para ela, claro. Mas depois do que tinha acontecido na noite anterior, a ideia de poder chegar ao fundo outra vez era meio assustadora. Ainda assim, seu desejo de ir até lá, experimentar essas coisas com ele, era forte o suficiente para fazê-la superar seus temores. Só em pensar nisso, já acelerava seu coração, estar na boate com ele. A brincadeira da dor. A dinâmica do poder. O exibicionismo que ela adorava. Ela estava pronta para tudo isso. Pronta o bastante para convencer a si mesma de que simplesmente lidaria com o restante, qualquer reação emocional, se isso acontecesse. Connor ficou de ir buscá-la em menos de uma hora e ela ainda não havia decidido o que vestir para ir à boate. Será que usava a renda preta clássica, ou optava por algo mais ousado, como uma seda vermelha, ou a roupa de malha branca inocente, porém sexy? Não que ela imaginasse que teria permissão de usar lingerie por muito tempo, depois que estivessem lá, mas a apresentação era tudo. Ela não queria admitir o quanto queria agradá-lo. Em pé, diante do espelho do banheiro, ela viu como seus mamilos estavam escuros e rijos, o rubor em seus seios, suas bochechas. Ela passou os dedos nos mamilos, sentiu que eles se enrijeceram ainda mais, e suspirou. Ele ia tocar lá, hoje. Fazer todo tipo de coisa perversa com ela. Com outras pessoas vendo. Ela sentiu uma forte contração no sexo e gemeu. Ela sacudiu a cabeça ao juntar a pilha de lingerie da bancada do banheiro e voltou ao quarto. Tirou outra pilha de renda e cetim transparente da gaveta que Dylan lhe cedera e jogou tudo em cima da cama. Ainda bem que ela sempre viajava com uma variedade tão boa. Ela segurou uma calcinha de seda turquesa com 2 tirinhas de renda preta nas laterais. Encontrou o sutiã do conjunto. A cor combinava perfeitamente com os seus olhos. O sutiã tinha um fecho na frente, de fácil acesso, e um leve enchimento, o que realçaria seus seios já generosos, deixando um decote matador. Ela vestiu o conjunto de 2 peças e virou para o closet.
O vestido foi uma escolha mais fácil, um modelo justo de renda preta com elanca. Ela decidiu abrir mão das meias, apesar do tempo frio, ela podia usar seu casaco comprido, e colocou um par de sapatos pretos, de salto agulha, com buraquinhos no dedão. Seguindo as instruções que Connor mandara, através de uma mensagem de texto, naquela manhã, ela estava com os cabelos claros presos num coque apertado, atrás da cabeça, com uma de suas flores negras de seda tradicionais, presa ali. Ela colocou um par de brincos miúdos de pingentes com botões negros de rosas, arrumou seu batom vermelho e seguiu até a sala, para esperar por ele. Ela sentou no sofá, pegou uma revista, folheou e logo deixou, um instante depois. Ela deu uma olhada no relógio e viu que ainda faltavam 15 minutos para a sua chegada. Ela levantou e foi até as janelas altas, com vista para a rua abaixo. Estava chovendo outra vez, mas Seattle era assim. Ela se sentia em casa, ali. Não chovia tanto em São Francisco, mas, assim como em Seattle, estava sempre cinzento e nebuloso. Algumas pessoas detestavam o clima, mas tendo tantas tatuagens, era melhor não passar muito tempo no sol. E o tempo cinza tranquilizava, por algum motivo. Ele fazia o mundo parecer mais suave. Ela olhava os carros respingando as poças na esquina, as pessoas andando nas calçadas, ou o topo de seus guarda-chuvas. O apartamento de Dylan era em Belton, um bairro bacana e próximo à água, cheio de lugares onde Misha se sentia mais à vontade. Pequenos cafés, algumas galerias, estúdios de tatuagem, boutiques. Ela ficou olhando o desfile de sombrinhas coloridas descendo pela rua, algumas pessoas sem guarda-chuva, correndo para fugir da chuva. Ela estava prestes a se forçar a sentar novamente, quando viu um Hummer preto estacionar na frente do prédio, e um homem grande sair do carro. Connor. O coração dela disparou. O veículo imenso combinava com ele. Ela não tinha pensado em que carro ele poderia ter, mas duvidava que coubesse confortavelmente na maioria dos carros. Instantes depois, o interfone tocou lá embaixo e ela foi até o fone preso à parede, perto da porta da frente, e apertou o botão. A voz dele surgiu, meio ressonante, com o barulho da chuva ao fundo. Misha, sou eu. Estou descendo. Não tenha pressa, eu estou subindo. Abra para mim. Ela apertou o interfone, depois correu até o banheiro, para dar uma última olhada em seu reflexo, assegurando-se de que tudo estava no lugar, que sua bainha estava reta. Uma batida na porta da frente a fez sair correndo pelo piso de madeira, o mais depressa que pôde, com seus saltos altos. Ela respirou fundo e alisou os cabelos mais uma vez. Não seja tola. Mas ela não conseguia evitar. Não quando se tratava de Connor. Era melhor que ela aceitasse isso, antes da grande noite que eles teriam juntos. Ela seria apenas uma garota perto dele. Ela abriu a porta. Ele estava todo de preto, o que ela sabia que a maioria dos dominadores fazia, para uma festa de jogo, ou uma noite no calabouço. Jeans escuros, camiseta preta justa, por baixo da jaqueta preta de couro. Botas pretas pesadas, algo que ela realmente adorava. Ela tinha uma queda por botas pretas e homem. Algo tão masculino, um toque de bad boy. Oi. Ah, mas como você está deslumbrante, disse ele, puxando-a para perto, ao entrar pela porta, quase a levantando do chão, fazendo-a cambalear um pouquinho. Oi você. Ela riu, com o coração disparando, num ritmo constante. Venha cá, me dá um beijo, garota, ele ordenou. Como se ela pudesse fazer alguma outra coisa. Ele a segurou com tanta força, passando as mãos grandes possessivamente ao redor de sua cintura. Ele curvou a cabeça, esmagou seus lábios com os dela e ela derreteu, sentindo o corpo todo frouxo e quente. Deus! Como o homem sabia beijar! Como o próprio diabo! Beijos lentos e fortes, completamente perversos. Quando ele a soltou,
Ela estava sem ar. Traço pronta para nossa noite na boate? Perguntou ele, ainda com as mãos em sua cintura. Traço sim. Totalmente. Traço você parece pronta. Ele sorriu. Vestida para uma noite de diversão. Vestida para o sexo. Você sempre se veste assim, não é? Mas eu adoro isso em você. A mulher mais sexy que já conheci. Será que ele tinha alguma ideia do que aquilo fazia com ela? Ouvi-lo dizer isso para ela? Mas ele não parecia dizer isso de forma calculada. Ele parecia estar simplesmente dizendo o que tinha em mente. Não que ela nunca tivesse sido elogiada por um homem, muito ao contrário. Mas vindo dele, significava mais. Traço vamos. Pegue seu casaco e vamos embora. Ela concordou, tirou o casaco comprido do closet perto da porta. Ele insistiu em ajudá-la a vesti-lo, algo que ela adorava. Todos esses pequenos gestos de cavalheiro. A maioria dos caras com quem ela havia saído carecia de qualquer cavalheirismo. Isso era algo que ela havia notado em muitos dos homens dominadores das boates de escravidão sexual e sadomasoquismo onde ela estivera. A maioria tinha cautela com as garotas submissas com quem jogavam, assim como eram rudes, numa combinação estranha que ela sempre admirou. Ele até pegou a chave de sua mão e trancou a porta atrás deles. Ele manteve uma das mãos no pé de suas costas, conforme eles pegaram o elevador e a levou até lá fora, abrindo um guarda-chuva preto, ajudando-a a entrar em seu carro. Traço vou ligar o aquecedor das poltronas, pra você, disse ele, quando o motor grande ganhou vida. Ele manobrou pegando a rua. O carro dava uma estranha sensação de luxo. Não era o que ela esperava de um Hummer. Ela sempre viu essas grandes caminhonetes como veículos militares. Mas o banco era de pelúcia e estava aquecendo, como ele dissera, algo adorável, no ar frio noturno. O painel tinha uma variedade de botões e luzes, emitindo uma suave luz âmbar. Traço, você tem alguma pergunta sobre as coisas que irão acontecer na boate? Ele perguntou a ela, dando-lhe uma olhada, antes de olhar novamente para a rua. Traço, eu imagino que seja bem parecido com as boates de São Francisco. Traço, hoje é noite VIP, o que significa que as regras são ligeiramente mais liberadas. O credo do seguro, sádio e consensual prevalece, é claro, mas só os jogadores mais sérios têm permissão para entrar, os que são membros especiais. Não há tolos numa noite VIP. Pode haver cenas bem pesadas se desenrolando. Jogos com fogo, piercing, o chicote de boi. Como se sente em relação a essas coisas? Vou precisar levá-la rapidamente a uma área privativa? Ou você fica bem com esse tipo de coisa? Traço, eu consigo ver praticamente qualquer coisa. Traço, talvez haja sexo no salão principal, também. Ela sacudiu os ombros. Sexo é apenas sexo. Não me incomoda. Traço, e você gostaria de fazer sexo lá, na frente de todo mundo? Traço, eu. Ela sentiu o sexo molhado tão subitamente que isso a surpreendeu. Nunca fiz isso. Já fui amarrada e apanhei de chicote na frente de outros. Adorei isso. Ser vista. Observada. Traço, mais sexo. Com uma plateia de admiradores? Eles pararam num sinal e ele se virou para olhar para ela. Traço, eu. Não sei. Ele estendeu o braço, pegou a mão dela e levou aos lábios, beijando levemente. Ele disse bem baixinho, eu posso ouvir lá, sabe? O ofego em sua respiração. É um som bem parecido com o desejo revolvendo por dentro, não um som de choque. A menos que seja um choque pela intensidade como a ideia excita. Mas deixaremos essa decisão para depois. Só que eu preciso ouvir você me dizer agora, se essa respiração quer dizer um talvez, em lugar de um não. Porque nós não faremos nada que você me diga a ser absolutamente contra, antes que eu a leve ao subespaço. Traço, e quanto às coisas que eu lhe disser, depois que estiver lá dentro? Traço àquela altura, você talvez esteja disposta a fazer algo do qual pode se arrepender depois. Não vou deixar que isso aconteça.
Nós não negociamos depois que você estiver lá. E então? Ela assentiu, com a garganta seca. É um talvez. Seu corpo gritava assim. Porque ela não conseguia admitir isso para ele. Porque isso dava a impressão de se entregar demais a ele. Principalmente sabendo que se entregar a ele era o motivo da experiência na boate, que essa era a intenção dele, em levá-la até lá. Que foi com isso que ela concordou em ir. É só sexo. Só um jogo envolvendo sacanagem. Mas era muito mais que isso e ela sabia. Sempre soubera. Mas agora, isso a estava deixando ligeiramente em pânico. Ela não temia os chicotes e correntes das pessoas observando, enquanto todas essas coisas aconteciam, até mesmo o sexo. Ela achava que essas coisas não iriam assustá-la. Mas e a forma como Connor a faria sentir? Isso era uma questão diferente. Ele deu outro beijo nos nós de seus dedos, soltou a mão dela sobre sua coxa forte, conforme o sinal mudou e o carro se deslocou pelas ruas molhadas. O fato de que ele ficou segurando sua mão era tranquilizador. Como sempre, possessivo com ela. E adorável, o calor de seus dedos grandes embrulhados ao redor dos seus. Até a hora em que eles chegaram ao Pleasure Dome, seu corpo estava em brasa, cheio de calor e tesão, só de pensar na noite que tinha pela frente. Tudo isso estava pregando uma peça em sua cabeça, e talvez fosse parte da intenção dele. Ela entendia a dinâmica enlouquecedora do negócio dominador, submissa. Não que ela fosse realmente uma garota submissa, no verdadeiro sentido da palavra. Ela gostava da sensação do sexo extremo. Só isso. No entanto, estava dando certo. A maneira como ele a tratava. A sensação de expectativa. A forma como ele a conduziu, ajudando-a a sair do carro, como se ela fosse uma boneca rara. O prédio era ligeiramente imponente. Um dos armazéns antigos reformados, tão comuns na região central de Seattle. 4 andares de tijolinho cinza escuro, com janelas pintadas. Um homem alto abriu a porta vermelha imensa, para que eles entrassem. No instante em que eles pisaram do lado de dentro, sua cabeça começou a girar. Ela mal conseguia assimilar tudo. Não estava prestando muita atenção no visual do pequeno foyer, enquanto se mantinha ao lado de Connor, que fazia o registro de entrada, no balcão da recepção, e deixava os casacos ali. Tudo o que ela sabia era da batida baixa da música, o cheiro de Connor, conforme ele pousou um braço pesado em seus ombros e a levou para dentro da boate. E a volumosa bolsa de couro preto que agora ela notava, sobre o ombro dele. Ela sabia o que devia haver ali dentro, suas ferramentas de dor e deleite. Ela estava morrendo para ver o que havia na bolsa, saber o que ele poderia fazer com ela. A ideia de que ela estava prestes a ter essa experiência com Connor era estonteante. Talvez, por saber que ele iria abri-la de formas como ela jamais se abrira antes. O lugar era uma mistura de equipamentos pesados de brincadeiras, estruturas de madeira para atar gente, pontilhadas de cavilhas metálicas, por onde se podiam transpassar cordas e fazer tracejados como teias de aranha, para prender a pessoa. Aquilo parecia um tipo de decoração maluca. Havia inúmeras bancadas para espancamento, com vários desenhos, e mesas acolchoadas com correntes e algemas forradas presas a elas, tudo feito em couro vermelho. As estações de limpeza continham sprays de água sanitária, toalhas de papel, caixas de primeiros socorros. E entre elas havia sofás e poltronas de couro vermelho, espalhados pelo contorno do salão pouco iluminado, onde algumas pessoas descansavam. Havia pessoas ajoelhadas no chão, nuas, ou quase. Todas em belas poses submissas, algumas, com as palmas viradas para cima, sobre as coxas, outras com as mãos enlaçadas atrás das costas, ou atrás do pescoço exibindo coleiras. Nada disso era novidade. Ela já tinha visto essas coisas nas boates de São Francisco. Ela que estava diferente. Estar ali com Connor. A forma como isso fazia com que ela se sentisse. Ela se sentia submissa pela primeira vez.
Sentia um derretimento, um esvaziamento da mente. Num lampejo, ela percebeu que era isso que ela buscava, toda vez que tinha ido a uma boate dessas, com um homem. O que ela havia procurado, sem nunca encontrar. Até agora. Sua garganta estava apertada, conforme ele a acompanhou, atravessando o salão, e ela agarrou a mão dele. Você está bem, querida? Ele perguntou, imediatamente. Ela assentiu, mas ele parou no lugar onde eles estavam, olhando seu rosto atentamente. Diga-me o que está havendo com você, ele exigiu, numa voz baixa. Ela tentou sacudir a cabeça, mas ele ainda estava observando o seu rosto, esperando por uma resposta. Pela expressão séria, ela sabia que ele não ia aceitar sua esquiva. Eu me sinto diferente aqui. Não é a boate. Essa parte é familiar. O equipamento. As pessoas. Eu que estou diferente. Ela parou, sacudiu a cabeça. Não porque estava sendo teimosa, mas porque não sabia como continuar. Para sua surpresa, as feições dele se abrandaram, de um jeito que fez o coração dela bater mais depressa, com algo terno e adorável. Eu gosto que seja diferente para você, dá para sentir. É como se seu corpo ficasse meio molenga. É você se entregando a isso. E é exatamente isso que quero de você. Ele parou, baixando o tom de voz. Posso ver que isso é bom para você, saber que está me agradando. Eu entendo o sentido disso. Mesmo que você ainda não entenda bem. Mas isso é perfeito, você se dar dessa forma, Misha. É o que tem de acontecer, de modo que essa noite transcorra como eu havia planejado. Como eu havia torcido. Pois havia um pouco de dúvida quanto a você conseguir ou não, não havia? Ela concordou, com a garganta apertada por uma emoção que ela não entendia. Dá pra ver como isso está afetando você, ele disse a ela. Está tudo bem, sabe, ter algum tipo de reação a isso. É normal, na verdade. Eu sei que você disse que já jogou antes, mas não nesse nível. E com práticas mais extremas. Mais extremas são as reações, se você se abrir a isso. E você se abriu. Está tudo bem em se sentir amedrontada. Então, ele sorriu, um sorrisinho maldoso. Na verdade, o sádico em mim está adorando. Isso a fez sorrir. Ele realmente era danado, do jeito precisamente certo. Ela nem tinha certeza do que queria dizer com isso. Mas conversar com ele assim a fazia relaxar um pouquinho. Saber que ele compreendia, embora ele que estivesse falando mais. Ele estendeu a mão, passou as pontas dos dedos no rosto dela, tocou seu lábio inferior. Haverá outra mudança, quando eu amarrar. Talvez você tenha a sensação de estar se perdendo. Apenas saiba que eu vou estar bem aqui, com você, o tempo todo. Saiba que farei tudo o que estiver ao meu alcance para tornar isso bom para você. Que é isso que eu quero, que irá me agradar. Mas também será exatamente o que você precisa. Está pronta? Será que estava? Ela não estava inteiramente certa. Mas não ficaria mais certa que isso, talvez. Sim. Então, vamos, minha garota. Ele a pegou pela mão e conduziu até uma das cruzes altas que ficavam quase no meio do salão. Tinha quase 2 metros de altura, com um mastro grosso e uma barra em T, de onde pendiam algemas, em ambas as pontas. Ela deu uma olhada para Connor. Ele tirou a bolsa de couro do ombro, pousando-a no chão, ao lado da cruz. Sem soltar a mão dela. Ele usou sua outra mão, que estava na cintura dela, para guiá-la até uma das poltronas vermelhas de couro que ficavam atrás da cruz. Ele sentou, puxou-a para seu colo e logo começou a beijá-la. Ele estava com os lábios sobre os dela, com força, exigindo. No entanto, os lábios dele, sua língua, pareciam sedaquente. Ela tinha um gostinho de pasta de dente. Um gostinho de Connor. Ele deslizou as mãos até suas nádegas, segurando-a junto a ele, a língua entrando em sua boca. E o corpo dela começou aquela vibração maravilhosa e sensual que ela sentia,
Sempre que ele a beijava, a tocava. Ele levou a outra mão ao ombro dela, escorregando por trás de seu pescoço, pressionando ali, daquele jeito que a fazia sentir-se comandada por ele. Era um sinal sutil, mas eficaz. Ele foi descendo, passando pela lateral de seu seio, depois segurando com sua mão grande. Ela gemeu dentro de sua boca, arqueou o corpo, pressionando junto à mão dele. E ele deixou que ela o fizesse, segurando seu seio, massageando o mamilo através do tecido, usando o polegar, depois deslizando a mão para dentro do decote do vestido, por baixo do sutiã, encontrando seu mamilo rijo com as pontas dos dedos. Ele pressionou a pontinha de carne, esfregou, segurou entre os dedos, beliscou. O prazer a varreu, deixando-a molhada de tesão. Ela se remexeu em seu colo, ele se mexeu até que ela pôde sentir a solidez da ereção, por baixo de sua coxa. Ela se remexeu novamente, roçando em seu pênis duro. Ele a beijou com mais força, começou a realmente beliscar seu mamilo, fazendo doer, causando correntes por seu corpo. Mas a dor era puro prazer, revolvendo por ela, aguda e adorável. Ela estava ficando cada vez mais molhada. Precisava ser tocada, queria tirar a roupa. Como se pudesse ouvir seus pensamentos, ele deslizou as mãos até a bainha de seu vestido e o puxou, tirando pela cabeça, afastando seus lábios dos dela, para fazê-lo. Traço-a. Ela se arqueou, precisando sentir seu corpo junto ao dela. O ar era maravilhoso sobre sua pele quase nua. Traço, você é linda, Misha. Deslumbrante. Já tenho uma porção de olhos em você, meu bem. Estão com inveja de mim. Dá para ver, pela forma como eles olham. Não, não, olhe. Olhe para mim. Apenas saiba que eles estão aí. Eu quero que você foque. Ela engoliu, concordou. Seu pulso estava disparado. Ele segurou seus seios juntos. Como soube que eu adoraria isso em você. Ficou muito sexy. Mas vamos tirar. Ele destravou o fecho num único movimento e, instantes depois, os seios dela estavam livres daquele pedacinho de seda e renda. Traço-a, assim está melhor. Você tem os seios mais espetaculares. Ele os juntou novamente, amparando o seu peso. Ela gemeu. Traço, sua pele parece cetim. Adoro o tato. A carne é tão consistente, tão farta. Ele passou as pontas dos dedos nos mamilos e eles ficaram incrivelmente rijos. Então, ele os torceu, fazendo-a resfolegar. De alguma forma, ficaram ainda mais rijos. Traço-a, você adora isso. Seu corpo fala por você. Antes que ela tivesse chance de responder, ele enfiou a mão entre suas coxas, por baixo da calcinha sedosa, dentro das dobras molhadas de seu sexo. Traço-a. Traço, que lindo, como você está molhada. Agora, olhe para mim. Segure em meus ombros e olhe nos meus olhos, enquanto mexo um pouquinho na sua doce vagina. Ela o fez, mal acreditando que estava sendo tão complacente, mesmo sabendo que, com ele, não poderia ser nada além disso, neste momento. Era difícil se manter imóvel, quando ele fazia exatamente como o havia dito, mexia nela. Ele estava com 2 dedos dentro dela, e o polegar circulando seu clitóris. A pressão era uma vibração intensa em seu corpo, sua cabeça. Ele a forçava a manter os olhos nos seus, seu olhar verde cintilando de desejo. Por ela. Era algo poderoso, quase esmagador. Ela ia gozar. Ela cravou os dedos nos músculos volumosos por baixo da camiseta preta. Traço-a, não, minha garota. Ele tirou os dedos de dentro dela, que não pôde evitar o desapontamento. Ele riu. Você não achou que seria tão fácil, achou? Ela teve que sorrir, ligeiramente trêmula. Não. Traço então, vamos acima. Ele levantou, colocou-a de pé. Traço, vamos tirar isso, disse ele, deslizando a calcinha pelas pernas abaixo, ajudando-a a sair de dentro dela, deixando-o sem nada, exceto seus saltos altos pretos. Ela estava tão repleta de prazer e tesão,
maravilhada por estar perto dele, com ele a tocá-la, que realmente não percebera a transição que se passava dentro dela. Talvez essa tivesse sido a intenção dele, para instigá-la tanto, antes de colocá-la na cruz. Mas isso era exatamente o que ele estava fazendo agora, levando-a até lá, beijando seu punho, passando o couro por cima, prendendo ambos os punhos agora, de modo que ela ficou de frente para a cruz. Ela tinha uma vaga noção de que estava descendo ao subespaço. Aquele lugar adorável e etéreo, onde sua mente nadava, esvaziava de qualquer pensamento desnecessário. Tudo se resumia a Connor. O que ele estava fazendo com ela. O que seu corpo estava sentindo. Era a sensação, reação. O cheiro pungente do couro. O ar de expectativa na sala, que ela sabia estar vindo de outras pessoas que estavam experimentando essas mesmas coisas. Mas esses pensamentos passavam por sua mente num lampejo de sensação abstrata. Ela não se apegava a eles. Era difícil demais focar em qualquer coisa que não fosse as costas largas de Connor, conforme ele ajoelhou para afivelar seus tornozelos com as algemas acolchoadas às pontas da corrente, presa ao chão de madeira. Ela mexeu levemente um dos pés, só para ouvir o tilintar primitivo da corrente. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele levantou, pressionando o corpo à sua lateral. Traço, você gosta de ficar presa assim. Traço, sim, respondeu ela, com um mero sussurro soprado. Traço, você está linda demais. Seu sotaque estava carregado. Parece o céu. Eu vou fazer algumas coisas muito más com você. E algumas coisas muito boas também. E logo não vai se importar se é bom ou ruim. Tudo será bom. Ele recuou o suficiente para que ela visse o brilho em seus olhos, como a luz capturava os pontinhos dourados que havia neles, fazendo com que brilhassem. Ela se sentia linda, mais do que jamais se sentira na vida. Orgulhava-se de seu corpo curvilíneo, sua nudez. Da aparência que devia ter, presa nas correntes, seu corpo esticado com os braços acima da cabeça, bem abertos. Traço, todos os olhos estão sobre você, incluindo os meus. Eu mal posso suportar desviar de você para mexer na bolsa, mas vou fazê-lo. Para encontrar minhas ferramentas, tirá-las para usar. Quero que você fique bem imóvel, enquanto eu faço isso. Que respire como eu lhe mostrei antes. Que feche seus olhos e entre em sua cabeça. Agora vamos, feche-os. Ele passou levemente os dedos em suas pálpebras, forçando-as a ficarem fechadas. Ela fez como instruído, inalando o ar profundamente nos pulmões, soltando, focando na sensação de seus punhos e tornozelos nas algemas. A sensação de estar presa. Ela se sentia calma, de um jeito estranho, sabendo que Connor estava bem ali. Houve um estalo agudo, um sopro de vento em suas costas, e ela tomou um susto, riu, imediatamente sabendo que ele queria sua atenção. Ele veio por trás dela, passou a mão por trás de seu pescoço. O rosto dele estava junto ao seu. Ah, você gosta disso, não é? Vai gostar ainda mais quando eu usar isso em você. Ela não imaginava o que ele tinha na mão, um chicote curto, um açoite ou um látego. Mas ela se sentia pronta para qualquer coisa. Queria. Será que alguma vez ela quisera tanto, alguma coisa? Ela achava que não. Mal conseguia pensar em alguma coisa que não fosse esse momento. Sua nudez, estar ali na boate, estar ali com Connor. As coisas adoráveis e perversas que ele faria com ela, hoje. Ela não queria questionar seu tesão, o anseio que tinha por Connor. Em ter seu toque, fazendo-a sentir prazer, sentir dor, fazer o que ele quisesse. De um modo longínquo, ela percebeu ser esse o significado de se entregar a ele, e ela estava fazendo isso agora, sem perguntas. Mais tarde haveria tempo de sobra para perguntas. Mas, agora, tinha tudo a ver com ela e Connor. E o que eles criariam ali, juntos? Ela não conseguia pensar nem mais um momento, no quanto esse juntos poderia ser temporário para eles.
Capítulo 6. Ela o ouvia, sentia, recuando, afastando-se dela. Então ela inalou longamente e prendeu o ar. Ela esperou, com a pele viva, como se cada terminação nervosa estivesse alerta. Ela soltou o ar e inalou de novo. E esperou, enquanto ecoava uma batida sensual à sua volta. Por trás da música havia o som de outras pessoas, vozes conversando em tons baixos, suspiros, gemidos de dor e prazer. Os sons específicos para esse tipo de lugar, o ruído das cordas se movendo, o tilintar do metal, o estalo do couro na carne. Ela ainda esperava que algo acontecesse. Ela soltou o ar, parou de pensar tanto naquilo. Fez um esforço consciente para desacelerar seu batimento cardíaco disparado. Acalmar seus nervos. Bloquear os sons da boate e olhar para dentro. Seu corpo revolvia um fogo lento, uma vibração constante de desejo, uma agitação de expectativa tão forte que parecia eletricidade em suas veias. Um alerta agudo, com Connor em pé, atrás dela, como se ele quase fizesse parte de seu corpo. Então, saber que ele estava ali não fazia nada para puxá-la para fora de si mesma, para fora dessa experiência de investigação interior. Ela se sentia linda. Excitada a um grau quase ridículo. Perdida de tesão. Ela exalou novamente o ar, longamente. E antes que seus pulmões se esvaziassem, houve um estalo agudo no ar e uma pontada em sua nádega esquerda. Traço-o. Imediatamente depois, Connor se aproximou e pousou a mão no lugar que estava ardendo. Ele não disse nada, apenas recuou depois de um momento, e bateu novamente. Dessa vez, ela ficou menos surpresa, mais capaz de deixar seu corpo mergulhar na sensação. Um chicote curto, pensou ela, a julgar pelo peso leve, em sua pele. Ele bateu nela novamente, um pouquinho mais forte e, por algum motivo, isso a fez sorrir. Ah, é agora que realmente entramos no negócio. Era o que ela queria. Precisava. Outro estalo ardido, depois outro. Ele estava aumentando a velocidade, trabalhando num padrão cruzado em suas nádegas e coxas. A cada golpe o prazer aumentava, como se estivesse incrustado na sensação de ardor. Ela estava se contorcendo um pouquinho, apenas o suficiente para absorver o impacto, para seguir as ondas de prazer. Ele começou a bater com mais força, cada vez mais forte, até que ela estava sem fôlego. Finalmente, um golpe com a ponta do chicote e ela gritou. Os braços dele estavam imediatamente ao redor de sua cintura, o corpo enorme pressionava sobre ela, por trás. Ele levou as mãos aos seus seios. Ele acariciava levemente, passando as pontas dos dedos sobre a pele, depois circulando os mamilos. Traço, você está indo muito bem, ele sussurrou em seus cabelos. É incrível ver você reagindo da forma como reage. Bem assim. Ele beliscou os dois mamilos com dedos rijos e ela pulou, abrindo os olhos. Ele riu baixinho. Ah, eu adoro ver isso. Adoro lhe causar dor, quase tanto quanto adoro lhe dar prazer. A mão dele alisou sua barriga, entre as coxas, onde ele logo encontrou seu clitóris. Ela arqueou o quadril junto à mão dele, conforme ele apertou a carne rija por entre os dedos. Traço, diga-me, querida, você está molhada por mim? Traço, sim, ela resfolegou. Traço, eu tenho que ver isso. Ele deslizou a mão para dentro do calor molhado no meio de suas coxas, enfiando os dedos lá dentro. Ah, que lindo! Traço, Connor. Traço, o que foi? Traço, eu preciso. Mas... Ele riu baixinho outra vez, depois a soltou, afastou-se novamente, fazendo-a gemer de decepção. Ela quase não conseguia suportar a forma como ele a provocava. A forma como seus tornozelos algemados forçavam suas coxas abertas, o ar fresco na vagina encharcada. Ele começou novamente, desta vez, uma sequência de batidas com açoite. Ela sabia pela sensação da camurça grossa em suas costas. Ele usava novamente aquele movimento cruzado. No começo,
não chegava a doer. Era simplesmente um meio para que ela entrasse no ritmo que ele mantinha, com a música que tocava nos alto-falantes. Ela fechou novamente os olhos. Deixou-se mergulhar no couro em sua pele. Embora pensar em deixar-se fosse tolice, pensava ela, do lugar distante, em sua cabeça. Ela estava impotente diante daquilo, o ritmo, o prazer, o tesão exatamente pelo que ele estava fazendo com ela. Aquilo pareceu se estender por um bom tempo, antes que ele entrasse num ritmo mais veloz, batendo com mais força. O golpe do açoite foi ficando mais intenso, o impacto fazia seu corpo se curvar. Quando ele passou a atingir mais embaixo, batendo na bunda, ela gritou. Ele parou, quando ela bateu os pés, com a dor reverberando por seu corpo, como um eco, um calor ardente, um tipo estranho de êxtase. E depois da dor, houve uma onda de endorfina que a fez flutuar. Traço-a. Traço é bom, querida. Traço-a, sim. Por alguns momentos, ele a deixou navegar na química que fluía em seu cérebro, antes de golpeá-la novamente. Mais uma batida forte, o açoite mordendo a carne. Desta vez, ela suportou melhor, em silêncio. E ele novamente a deixou navegar na dor, dando um tempo para que ela se deleitasse na onda química, no puro prazer daquilo. O orgulho em conseguir suportar. Ele bateu de novo, um golpe forte. O corpo dela se moveu sob o impacto forte, mas ela continuou em silêncio, mesmo com o prazer fluindo por seu corpo, e rompendo por ela. Ela sentiu um pequeno filete de seu mel escorrer pela parte interna de uma das coxas. Ele estava novamente atrás dela, com as mãos sobre ela, e ela curvou as costas, pressionando ao corpo dele. Sentiu sua ereção através do jeans, no rego, no alto da bunda. Ele novamente enlaçou sua cintura com um dos braços, com a mão espalmada em sua barriga. A outra mão ele usou para alisar a pele ardida de suas costas, subindo e descendo pela espinha, confortando-a. Então, ele fez algo totalmente novo para ela. Ele segurou na pele macia de sua lateral, logo abaixo da axila e beliscou com força. Ela resfolegou. Traço, isso dói, meu benzinho. Traço, sim. Traço, mas é bom. Sua mente girava. Seu corpo girava entre a dor e o prazer com tanta rapidez que ela quase não conseguia acompanhar cada sensação. Sim, é bom. Ele fez de novo, rápido, agressivamente, agarrando e pressionando a mão cheia de pele, soltando, descendo, fazendo de novo, subindo outra vez, até que ela estava se contorcendo com força, junto ao seu braço, sem conseguir ficar parada. Ela estava ofegante, conforme a dor foi aumentando. E quando ela estava certa de que não suportaria mais, ele parou, deslizando a mão para massagear seu clitóris dolorido, inundando-a de prazer. Ao mesmo tempo, ele deu um beijo suave, no pé do pescoço, no alto da coluna, entre as omoplatas, fazendo seu corpo e seu coração derreterem. O que estava acontecendo com ela? Não a dor, ela entendia isso, em nível primitivo. Mas seu coração traço como isso tinha se envolvido? A ideia era tão vaga, em sua mente confusa, que ela mal conseguia se apegar a ela. Ela estava muito fora de si para realmente se assustar com isso. Ela só reconhecia a sensação maravilhada. Uma sensação estranhamente desconhecida. Mais tarde. Sim, tudo mais ficaria para mais tarde, exceto o que estava acontecendo agora. O que ela precisava. O que ele queria dela. O tesão que a impulsionava a satisfazê-lo, e que vinha aumentando desde o momento em que eles tinham entrado na boate. Agora, ele estava realmente massageando o seu clitóris, uma sensação extraordinária se espalhava por ela, fazendo-a se contorcer, somente as algemas e os braços de Connor a mantinham de pé. Traço, Connor. Traço o que foi, minha garota? Ele murmurou atrás de seu pescoço. Traço eu preciso. Ela resfolegou, conforme o prazer irrompeu por ela, como um choque de 1000 volts. Eu preciso. Traço gozar? Traço sim.
Ele esfregou seu clitóris inchado com mais força, fazendo doer, beliscando e puxando. Ele abaixou a outra mão e beliscou os lábios vaginais dolorosamente. Era exatamente o que ela precisava. Traço-a. Traço então goze, minha garota querida. Goze com dor, goze com prazer. Goze em minhas mãos. A voz dele foi ficando séria e autoritária. Goze agora. O corpo dela explodiu com uma sensação quente, elétrica. Ela se arqueou com força sobre a mão dele e gritou. Gozou com tanta força que foi sacudida pela força do gozo, com o corpo estremecendo numa onda após a outra. E ele continuava esfregando o seu clitóris, impiedosamente, os lábios de seu sexo. Depois ele enfiou os dedos dentro dela e os curvou para atingir seu ponto G antes que ela tivesse terminado de gozar. Outro clímax irrompeu por ela, ou talvez fosse mais do primeiro. Ela não sabia. Não importava. Nada importava, exceto suas mãos grandes sobre ela, dando-lhe dor e prazer tão entremeados que não havia como identificá-los separadamente. Tudo se fundia dentro dela, em sua cabeça, estilhaçando-a completamente. Ela estava desfalecida nas algemas, junto aos braços dele, que a envolviam e, para Connor, seu peso era tão doce quanto seu aroma. Seu corpo úmido e perfumado. Um leve cheiro de gozo no ar. Ele inalou e o prendeu nos pulmões, por um longo tempo. Depois, ele estendeu o braço e tirou as algemas de seus punhos delicados. Ele os verificou, vendo a circulação, e ficou satisfeito com a cor antes de curvar-se e soltar seus tornozelos. Depois a carregou até a poltrona atrás da cruz e a deitou em seu colo. Ela não pesava nada. Era linda demais. Dava para sentir o calor das chicotadas nas costas dela, suas nádegas, mesmo através do jeans. Ele tinha sido cuidadoso para não romper a pele, não estragar suas tatuagens. Tudo que ficou foi esse calor adorável, o rubor deslumbrante em sua pele. Os vergões rosados, onde o chicote batera. O belo tom de rosa em seu rosto, seus seios. O vermelho mais intenso em seus mamilos, que eram de um carmim quase tão lindo quanto o de seus lábios suculentos. O rosa viçoso e indescritível de sua vagina raspada descansando sobre a coxa dele. Ele desviou o olhar de seu corpo para olhar seu rosto. Os olhos dela eram um brilho azul por baixo das pálpebras meio fechadas, os cílios pousados sobre as maçãs arredondadas de seu rosto. Cristo, como essa garota era adorável! Em todas as maneiras possíveis. Ele sentia o pênis latejando entre as pernas, a pulsação do tesão subindo por sua barriga. Mas ia além do desejo de entrar em seu corpo, de fodê-lo mais forte que pudesse, embora isso certamente estivesse ali. Ele não seria humano se não sentisse essas coisas agora. Mas não era apenas o sexo ou o jogo de poder. Era Misha. Ele delicadamente afastou uma mecha de cabelo de seu rosto. Sua expressão era entorpecida, serena. Ela estava repleta de endorfina. O que era bom, pois ele precisava desse momento para deixar sua pulsação sob controle. Controle. Essa era a chave. Ele descobrira isso bem cedo, muito antes de se aventurar no cenário da escravidão sexual e do sadomasoquismo. Sabia disso ainda menino, quando ainda não tinha controle para deter seu pai. Não pense nele agora. Não deixe que ele estrague isto aqui. Ah, mas, no fim, ele deixou que o pai estragasse tudo, não foi? Sua infância, sua mãe, todos os relacionamentos que ele tivera. Motivo pelo qual ele não se relacionava mais. Então, por que seu maldito coração traiçoeiro está lhe dizendo que essa mulher é para ser dele? Ele a conhecera não fazia nem uma semana. Traço Connor? Ele ouviu a dúvida na voz dela. Traço sim. Traço você está. Eu fui bem? Droga, ele a deixara ver alguma expressão, alguma cara feia que a fez pensar que ele não estava satisfeito com ela. Traço você foi incrível. Perfeita. Ele afagou seu rosto outra vez.
Não por haver cabelo para afastar, mas simplesmente para sentir a pele acetinada sob seus dedos. Para ver o sorriso que surgiu no rosto dela. Ele a manteve ali, descansando em seu colo. Manteve as mãos nela, seu rosto, ombros, barriga. Ele ainda estava rijo, com o pênis tão duro que chegava a doer. Mas o sexo agora parecia não importar tanto quanto isso. Vê-la descendo de sua onda de endorfina. Cuidar dela. Ele sempre se sentia protetor das garotas com quem brincava, mas com Misha isso atingia um nível completamente diferente. Era mais do que cumprir seu papel como um bom dominador. Era mais que um senso de responsabilidade. Em termos simples, era o que ele mais queria, neste momento. Insanidade. No entanto, ele estava fazendo isso. Ainda queria fazer. Ela estremeceu levemente e ele puxou uma coberta do encosto da poltrona e passou em volta de seus ombros, massageando os seus braços. Ela suspirou, recostou a cabeça em seu peito. E logo adormeceu. Ele ficou imóvel, com Misha em seu colo, olhando a dormir, como ele fizera quando eles estavam na cama. Quando um dominador desconhecido se aproximou, ou para perguntar se eles tinham terminado de usar a cruz, ou para se apresentar, Connor alertou para se afastar, lançando um olhar fixo. Eles ainda estavam em cena, no que lhe dizia respeito, e ele não deixaria que ninguém interferisse. Ninguém perturbaria sua garota, durante seus cuidados posteriores. Ninguém. Ele novamente olhou para seu rosto, abaixo, e percebeu a vontade voraz que tinha de cuidar dela. Droga, ele se importava com ela, sim. E não tinha como embromar a si mesmo quanto a isso. Porque tinha de fazê-lo. Ele subitamente sussurrou para ela: "Você virou minha cabeça, minha garota. Se eu tiver que ser honesto comigo mesmo, algo que sei muito bem que nem sempre sou, isso aconteceu de cara. Você é totalmente o tipo de mulher com quem um homem pode ter uma noite de diversão, seja sexo, ou um jogo de calabouço, ou ambos. Eu nem a julgo por isso. Nunca vi nada de errado em sexo, simplesmente pelo sexo. Os prazeres da carne são algo que fazem a vida valer ser vivida. Acho que você compreende isso tão bem quanto eu. Não entendo todas as regras que as pessoas impõem quanto à forma e o momento aceitáveis para se deleitarem." Ele parou, observou cuidadosamente as feições relaxadas, ouviu sua respiração constante, para ter certeza de que ela estava dormindo, antes de continuar. No fim, minha única regra é que ninguém saia ferido. Não em termos da brincadeira de dor, e há uma diferença entre machucar alguém por prazer e causar-lhe um estrago. Então, deixe a garota em paz. Ele respirou fundo, prendeu o ar nos pulmões, até arder. Eu vou te machucar, droga. Isso é certo, se eu não me afastar logo. Até uma garota tão durona quanto você, tão forte quanto você, pode se machucar. Não posso suportar essa porra de fazer isso com você. Você, não. Mas não consigo lhe dizer tudo isso. O que me transforma na merda de um covarde, não é? Ele deu um longo suspiro. Ele precisava ser honesto com ela. Ter certeza de que ela entendia do que ele era ou não capaz. Mesmo que ela só estivesse a fim de sexo, do jogo da escravidão sexual e do sadomasoquismo. Ele lhe devia isso. Mantê-la em segurança era algo que ele devia a si mesmo. Mantê-la em segurança, em relação a ele. Ele passou a mão no queixo, agitado, coçando a barba por fazer. Eles precisavam conversar, apesar do fato de que ele realmente não queria. Tinham que pôr as cartas na mesa. Não precisavam parar de fazer o que estavam fazendo. Contanto que ele lhe contasse. Ela gemeu, batendo os cílios longos, e seus olhos azuis o encararam. Oi, disse ela, com a voz meio rouca. Oi para você. Será que ela ouvira seus murmúrios? Ele achava que não. Como se sente? Dolorida. Mas realmente maravilhosa. Ela sorriu, se remexeu no colo dele, essa garota terna e nua, por baixo da coberta.
Que bom! Enrijecendo o seu pênis outra vez, deixando os seus pensamentos de lado. Ele sorriu para ela. Você ainda está entorpecida de endorfina. Sim. Eu gosto. Desta vez, não aquele choque de fundo de poço. Pelo menos, até agora. Está com fome. Ela sacudiu a cabeça e ele levou as mãos aos cabelos dela e os soltou, e os viu cair em seus ombros. Passou a mão. Que nem seda. Do que precisa? Ele perguntou a ela. Agora, de nada. E você, do que precisa? Não me tente, garota. Essa é minha intenção. Ela se remexeu mais um pouco, acomodando o sexo nu exatamente em cima da ereção que aumentava. Eu disse que você podia fazer isso? Ainda não. Ela estava sorrindo, um sorriso do tipo endiabrado. Ele sabia que ela não tinha saído totalmente do subespaço, mas gostou do tom brincalhão. Então, seu rosto ficou sério e ela soltou a coberta, revelando seus seios deslumbrantes. Ela os pegou nas mãos, erguendo-os. Ela disse, em voz baixa, estou perguntando outra vez, Connor. Do que você precisa? Ele gemeu. Seu pênis pulsou. Então venha me chupar. Bem aqui. Na frente de toda essa gente. Ela a deslizou, ajoelhando diante dele, abriu seu zíper e tirou o pênis, segurando com sua mãozinha quente. Ela deu uma olhada acima, e ele assentiu. Chupe, Misha. Agora. Ela se curvou, com os cabelos pendendo sobre as coxas dele, e ele teve só um instante para desejar que o estivesse sentindo na pele nua. Então, ela colocou a cabeça de seu pênis na boca e a mente dele esvaziou. Ela enroscava a língua sobre a cabeça do pênis dele, enfiava na pequena abertura, algo que ele adorava e poucas mulheres pensavam em fazer. Depois, ela enroscou novamente na cabeça, repetidamente. Ela estava chupando só a cabeça inchada, passando os dedos levemente no pênis ereto e o deixando louco. Mais louco ainda, quando ela recuou, soprando a ponta de leve, depois o abocanhou inteiro. O prazer irrompeu nele, os testículos se retraíram. Ele queria mergulhar em sua boca quente e molhada, foder sua boca. Mas também queria ver o que ela faria. Deixar que ela o torturasse um pouquinho. Ela continuou lambendo em cima, em volta, abocanhando. Quando ela finalmente enfiou tudo na boca, até o talo, ele gemeu alto. Cristo, como isso é bom! Ela o recebeu até o fundo da garganta, parou, engoliu mais. Depois começou a mexer. Ele afastou os cabelos de seu rosto, para poder assistir sua linda boca deslizando acima e abaixo de seu pênis. O desejo era como uma labareda nas veias dele, aumentando, aumentando. O prazer era ainda mais quente, provocado pelos lábios e língua. Que boca molhada! Ela começou a chupar. Ele sentia a cabeça do pênis batendo no fundo da garganta dela, enquanto ela continuava a afagar por baixo, com a língua, mesmo enquanto o chupava com força. Com tanta força que quase doía. Um tesão, a chupada que ela dava. Perfeita. A visão de seus lábios suculentos e vermelhos o engolindo. Ele quase não conseguia suportar. Mal se continha para não enfiar tudo com força, engasgá-la um pouquinho com seu pênis, algo que ele adorava. Mas ele sabia que se fizesse isso agora, gozaria logo. Para se acalmar, ele ergueu os olhos, olhou ao redor da sala, viu as pessoas que os observavam. Um casal, na estação ao lado, o dominador em pé, ao lado da garota, que estava na bancada para espancamento. O dominador cruzou com seu olhar, assentiu aprovando e a excitação de Connor aumentou. Ele olhou além, viu um trio, um homem e duas mulheres, sem fazer nada, só olhando. As mulheres estavam sorrindo. Agora, ele não podia mais se conter. Ele olhou de volta para a cabeleira loira de Misha, segurou seus cabelos com as duas mãos, e empurrou tudo ao fundo de sua garganta. Ela aceitou, engolindo seu pênis.
Traço A, isso é perfeito, meu bem. Sim. Ele ia gozar logo. E ela era perfeita demais. Ela chupava com aquela boca molhada, seus cabelos lindos, o jeito que ela lambia seu pênis. O fato de não ter inibições quanto a chupá-lo na frente de uma plateia. Ele puxou seus cabelos com força suficiente para doer e ela deu um gemido abafado. E ele fodia sua boca, empurrando com golpes punitivos. E bem na hora em que ele ia gozar, ela enfiou a mão em seu jeans e beliscou um pouquinho de pele, embaixo do saco, fazendo com que ele explodisse. Traço Cristo. Porra, Misha. Porra. Ele estava gozando em espasmos, e não parava. E ela bebeu todo o seu gozo, engolindo tudo, chupando até o fim. Quando o corpo dele acalmou, ele soltou os cabelos dela. Ela recuou e seu pênis ainda duro escorregou de seus lábios vermelhos. Ela olhou, acima, com os olhos mais azuis que ele já vira. Cristo, que mulher! Minha. Por enquanto, talvez. Só por enquanto. Mas agora já estava perfeito. Ele não conseguia pensar em mais nada. Connor estava estacionando em seu prédio, depois de vesti-la e levá-la para um Uber. Ela não se lembrava de nada do rápido trajeto, nada além de se sentir incrivelmente relaxada. Saciada, mas ainda excitada, precisando de mais. Ela não tinha certeza do local para onde iam, até perguntar para ele, que lhe dissera não achá-la pronta para voltar sozinha ao apartamento de Dylan. Ela também não achava. Ela tinha consciência de que ainda flutuava, que realmente não aterrissara ainda. E que não queria que ele tivesse terminado. Ela tinha ficado muito satisfeita com a reação dele, em relação a ela. Arrebatada pela sensação de poder que tivera com seu pênis na boca, ele gemendo, com os dedos mergulhados em seus cabelos. Ela ainda estava sentindo agora, a forma como o prazer igualou os dois. Ela tivera alguma noção antes, observando o rosto dele, quando ele gozou dentro dela. Mas essa noite ela sentiu muito mais. Como se ele tivesse derrubado alguns muros, ao deixar que ela assumisse o controle, ditasse o ritmo, e o levasse ao clímax por suas próprias ações, pelo que ela escolheu fazer com ele. Ele saiu do carro e o contornou, abriu a porta e ajudou-a a sair. Vamos lá para cima. Ele manteve um braço ao redor da cintura dela, como sempre fazia. Ela adorava. E aquela sua parte que detestava admitir como ela gostava dessa proteção, ficava cada vez mais quieta, quanto mais tempo ela passava com ele. Ele ajudou-a a subir. Suas pernas estavam ligeiramente trêmulas, mas de uma forma boa. Ela não conseguia explicar para si mesma o que isso significava, só que ela se sentia bem demais. Ele abriu a porta e eles entraram. Está com frio? Perguntou ele. Vou aumentar o aquecedor. Você está quase nua, por baixo do casaco. Ela começou a tirar o casaco. Até que estou bem. Então, quer um chá? Ela sorriu. É o irlandês em você que está oferecendo um chá para uma garota? Você não toma chá? Tomo. Então, irlandês ou não, ele sacudiu os ombros, ao pegar o casaco dela e pendurar num pequeno armário, no corredor. A cozinha é por aqui. Ele parecia meio perdido, subitamente. Ela não tinha certeza do motivo. Ou talvez ela estivesse realmente aterrissando agora e não visse as coisas claramente. Na verdade, eu adoraria um chá, disse ela, para as costas dele, que se afastava. Nossa, que cozinha ótima! Obviamente tinha sido reformada recentemente. As paredes eram brancas, com longos retângulos de ladrilhos verdes na bancada e na parede atrás do fogão. Os eletrodomésticos eram todos pretos, as cortinas das janelas eram brancas, com uma borda preta larga. Bem masculina. Que bom que você gosta. Eu fiz o Alec me ajudar a colocar os ladrilhos, durante o verão. Ele sorriu ao falar e ela relaxou de novo. Talvez aquele momento tivesse sido apenas a sua cabeça. Aqui, sente-se.
Ele a levou até um pequeno nicho embutido no canto, com uma mesa branca e bancos com estofados em preto. Ela ficou olhando, enquanto ele se movia pela cozinha, ligando a chaleira elétrica, colocando na mesa 2 guardanapos de xadrez preto e branco, um açucareiro branco. A chaleira apitou quando a água ferveu e ele serviu, trazendo um par de canecas até a mesa. Ele sentou de frente para ela, que se viu desejando que ele tivesse se espremido ao seu lado, no banquinho. Ela lhe deu uma olhada, enquanto ele colocava açúcar na caneca, depois ela passou as 2 mãos ao redor da caneca de chá. Ela estava sendo ridícula. Ele estava bem ali e a convidara para seu apartamento. Estava tudo bem. Isso era apenas uma pequena viagem ao fundo do poço. Ela estava bem. Traço como se sente? Já acalmou? Traço acho que sim. Traço que bom, bom. Ele olhou abaixo, levou a caneca aos lábios e deu um gole. Merda. Queimei a boca. Ele limpou os lábios na manga e fez uma careta. Traço, você está bem? Traço o quê? Sim, estou bem. Bem. Não era isso que ela dizia a si mesma, alguns instantes atrás? O que estava havendo? Traço, Connor? Há algo errado? Traço não, claro que não. Nós tivemos uma noite ótima, não tivemos? Traço foi o que achei. Traço eu achei o mesmo. Ele parou e, por algum motivo, ela sentiu um aperto na barriga. Só acho que devemos conversar. Traço sobre o quê? Traço, você sabe que eu estou gostando de ficar com você, não quero que questione isso. Traço mais? Traço não tem mais nisso. Eu só quero ser honesto em relação às minhas intenções. Ela quase riu. Suas intenções? Connor, ninguém está colocando uma arma em sua cabeça. Quando fiz parecer que sou o tipo de mulher preocupada com as intenções de alguém, eu sei que não estamos caminhando para um relacionamento. Eu nem diria que estamos namorando. Traço bem, nós estamos nos vendo. Onde ele estava querendo chegar com isso? Traço sim. E daí? Traço eu acredito que a clareza, transparência, é a melhor forma de agir. Não quero que você tenha expectativas irrealistas. Traço esse é o papo do beijo de despedida. Traço do quê? O coração dela batia estrondoso no peito, nos ouvidos. Traço você sabe. Há aquela conversa em que você basicamente me diz que se divertiu muito, que eu trepo bem, mas está na hora de dar um beijo de despedida. Ela ficou de pé, com o sangue fervendo. Porque se for, você pode poupar seu fôlego. Não tenho desejo algum de estar com alguém que não me curta. Na verdade, eu nem preciso disso. Traço tenho certeza que não, Misha, não é isso que estou dizendo. Traço não é? E por que isso era tão importante? Ela o conhecia há menos de uma semana. Foi a vez dele se levantar. Ele ficou acima dela, estendendo o braço ao outro lado da mesa, puxando-a para mais perto. Ela deu um tapa, afastando a mão dele. Não venha me manipular. Traço eu tive a impressão de que você gostava. Traço como você se atreve, agora, ela estava fumegando. Traço como se atreve a usar isso contra mim. Traço Misha. Merda, não quero dizer nesse sentido. Porra. Ele a soltou e ela deu um passo atrás, afastando os cabelos do rosto. Traço talvez não queira. Mas, Connor, que diabo está acontecendo aqui? Porque eu não sou uma daquelas garotas com quem você precise ter uma conversa. Não vou perguntar como ficamos, ou para onde vamos. Achei que isso estivesse claro desde o início. Eu tenho a minha vida em São Francisco. Tenho meu negócio, meus amigos, minha escrita. Não estou em busca de mais nada. Estou feliz com a minha vida. E tenho ficado feliz de transar com você, brincar com suas sacanagens. Ele falou baixinho, acho que temos feito mais que brincar. Traço sim. Tudo bem, talvez. Mas isso não significa que vou querer mais de você. Deus, como ela era mentirosa. Ela já queria mais dele, mesmo não sabendo exatamente o que era.
Droga, ela não fazia a menor ideia. Ela não tinha certeza do motivo das lágrimas que ardiam em seus olhos, que ele estava zangado, que ela não queria ligar. Porra. Porra, me desculpe, Misha. Esse não é o momento, você mal saiu do subespaço, se é que saiu. Eu deveria ter ficado de boca fechada, pelo menos até amanhã. Ele parou, esfregou a mão no queixo. Não posso acreditar. Eu nunca perco o controle. Nunca perco. É sobre isso, Connor? Porque eu não estou gostando nem um pingo. Uma pequena onda de raiva percorreu, deu uma pontada em sua barriga. Eu não sei por que esperei que você fosse se comportar melhor do que eu esperaria de um homem comum. Não, você está certa. Eu espero a mesma coisa de mim. Espero eu que me comporte melhor do que tenho direito de esperar, de mim mesmo, talvez. Isso a fez parar, quase a fez querer rir. Ela afastou os cabelos do rosto. Deus, nós somos bem malucos, não? A feição retraída dele abrandou um pouquinho. Venho tentando superar isso, ao longo de grande parte da minha vida. Acho que eu tinha me convencido de que havia conseguido. Eu também. Desculpe, ela disse, relaxando os ombros. Eu não precisava ficar tão zangada. Ele abriu um sorriso. Ficou mesmo, não foi? Eu meio que gostei de vê-la assim. Todo aquele fogo. Agora ela riu. Ela não pôde evitar. Ela estava ficando doida, mesmo. Furiosa, num minuto, rindo com ele, no outro. O homem a estava deixando maluca. Se bem que era uma maluquice boa. Ele esticou o braço e a puxou para perto, com uma mão grande ao redor de sua cintura. Venha cá e deixe-me sentir esse ardor, minha garota. Deixe-me ver se consigo tirar isso de você. Ele a beijou, pousando os lábios nos dela, e ela se viu derretendo, se fundindo a ele, a raiva e a tensão dissolvendo. De alguma forma, com Connor, o mundo sempre derretia, permitindo que ela abrisse mão. Talvez esse tivesse sido o motivo para que ela ficasse tão zangada. Porque a ideia de que alguém poderia fazê-la abrir mão, fazê-la realmente baixar a guarda, era assustadora demais para encarar. Ele a beijou com mais força, começou a erguer seu vestido pelas coxas. Ela recuou. Connor, você está tornando impossível que eu possa pensar. Então, não pense. Ele entremeou a mão em seus cabelos e puxou sua cabeça para trás, beijando seu pescoço. Apenas fique quieta, enquanto eu beijo, toco. Você pode pensar depois. Nesse momento, eu acho que preciso comer você nesta mesa. A. E quando ele tirou a camisa pela cabeça, depois tirou o vestido dela, ela só pôde pensar na pressão quente de pele com o pele. O gosto dele em sua língua, quando ele recomeçou a beijá-la. A forma como seu corpo ardia por ele. E soube que, neste momento, isto era tudo o que ela queria. Capítulo 7. Misha bocejou, se espreguiçou, esticando os braços acima da cabeça. E se lembrou de que estava na cama de Connor. Ela sorriu. Você está feliz hoje, disse ele, com a voz rouca de sono. Ela abriu os olhos e o encontrou apoiado num dos cotovelos, olhando para ela. Na pouca luz matinal que entrava pelas persianas finas, os olhos dele tinham um tom mais pra-dourado escuro que verde. Seu maxilar estava escuro com a barba por fazer, o que ela achava extremamente sexy, quase tão sexy quanto o contorno de seu ombro musculoso. Ela estendeu o braço para passar o dedo no nó céltico em preto e vermelho, tatuado ao redor de seu bíceps direito. Está insinuando que você não está? Não. Pelo contrário. Você parece estar feliz na maior parte do tempo, disse ela. Pareço? Porque você parece tão surpreso. As feições dele ficaram sombrias, como se uma nuvem tivesse subitamente se instalado acima dele. Connor? O que foi que eu disse? Ele esfregou o rosto, com uma das mãos. Nada. É que nem sempre eu estou tão feliz. Ou não tenho estado. Cristo. Desculpe.
Não é o tipo de coisa que você quer ouvir ao acordar. Não, tudo bem. Ela sacudiu os ombros. Não conheço ninguém que não tenha algum tipo de passado. Algo sobre o qual não goste de falar. Certamente há coisas que não gosto de falar. Coisas que não me deixaram nada feliz. Com a sua mãe? Ele perguntou, baixinho. Por que diz isso? Aquela primeira noite, quando nos conhecemos. Você mencionou como ela nunca tinha realmente sido mãe de ninguém. Imagino que isso deixaria alguma amargura. Sim, imagino que sim, ela respondeu, cautelosa. E eu preciso me desculpar de novo. É minha natureza forçar. É parte de ser um bom dominador, saber o que motiva a pessoa com quem você está jogando. Mas você não precisa me contar nada que não queira. Misha sacudiu novamente os ombros, pegando a ponta da colcha cinza, olhando para ela. Ah, você sabe, pais ausentes. Ou uma mãe instável e um pai totalmente ausente. Tenho certeza de que você tem familiaridade com essa história. Não por experiência própria. A maior parte do tempo, eu desejei que meu pai fosse mais ausente. Ele era um babaca. Quando ela olhou de volta para ele, deu para ver a dor em seus olhos. Talvez ele ainda não estivesse bem desperto para esconder. Lamento, Connor. Tudo bem. Acho que essa é minha amargura. Eu não conheci meu pai. Ele foi embora antes que eu nascesse. Algumas pessoas podem dizer que você está melhor assim. Talvez. Eu nunca vou saber, não é? Você poderia encontrá-lo, talvez conhecê-lo. Evie nunca me disse quem ele era, disse ela, baixinho, mal acreditando que estava contando isso para ele, mas, por razões que desconhecia, queria contar. Tenho quase certeza de que ela não sabe. Nós vivemos em inúmeras comunidades e locais alugados estranhos, compartilhados. Quem pode saber com quantos homens ela teve contato? Ela é linda. Nunca faltou homem para ela. E ela tinha um espírito bem livre. Ainda tem. Você disse que ela é artista. Sim. Ela pinta. Trabalha com cerâmica. Faz joias. Tem muito talento, mas nunca fez muita coisa com isso. Ela sempre esteve ocupada demais nos mudando de um lugar para outro. Quando eu era pequena, às vezes, a gente juntava tudo e partia, e ela deixava uma dúzia de telas para trás. De trabalhos incríveis. Deve ser daí que você herdou suas habilidades artísticas. Sim. Foi isso que ela me deu. Ela parou e precisou engolir a dor que surgiu em sua garganta, ao admitir isso. Não, isso não é totalmente verdade. Deve ser dela que herdou sua beleza, de sua mãe, disse ele, com os olhos verdes e dourados brilhando. Sinceros. Bem, obrigada. Mas eu estava me referindo à minha irmã Raine. Então, vocês duas são próximas. Agora, não tanto. Nós crescemos e, em determinada altura, seguimos direções diferentes. Só que eu acho que posso dizer que ambas somos. A voz dela foi sumindo, incerta quanto a estar revelando demais. Vocês duas são o quê? Nós duas somos meio hiperresponsáveis. Porque isso foi tão difícil de admitir? Eu também sou. Isso meio que escapuliu. Eu sempre me achei consciente, trabalhadora. Hiperresponsável parece bem mais neurótico. Connor sorriu. Se você for neurótica, então, eu também sou. Mas, em minha cabeça, ser hiperresponsável é muito melhor do que ser irresponsável. Conte-me mais, sobre você e sua irmã. Quando nós éramos crianças, sempre parecia que éramos nós duas contra o mundo. Raine e eu, Misha prosseguiu. Nós éramos uma equipe. Só que o pai dela estava por perto e o meu não. Quer dizer, eu não me ressentia com ela por isso. Ficava feliz por ela ter um pai em sua vida. Eu só tinha inveja. A verdade é que ela sempre se perguntou por que Raine era boa o bastante para que seu pai estivesse presente e ela
Obviamente não era. Em sua cabeça, ela podia ver o filme que se repetiu, na maior parte de sua vida, os cartões e presentes que chegavam no aniversário de Heine, e nada para ela. A porta da frente fechando, quando Heine saía para passar o dia com o pai, deixando Misha para trás. Ainda doía, como uma pequena facada em seu peito. Mas ela não ia contar nada disso a Connor. Já tinha falado demais. Traço, e quanto a você? Perguntou ela, ansiosa para mudar de assunto. Você é próximo de suas irmãs? Traço, não muito. Elas são um pouco mais novas. Clara